Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Williams ajustou seu avental verde, respirando fundo antes de entrar no supermercado Greenfield em Atlanta. Ele havia trabalhado ali por 5 longos anos, examinando produtos, sorrindo para os clientes, mantendo-se discreto, mas eficiente. Nada o preparou para o que estava prestes a acontecer naquele dia. No corredor de congelados ouviu-se um baque surdo. Marcus olhou para cima e viu um velho, visivelmente enfraquecido, tropeçar e cair pesadamente. Seus óculos escorregaram para o chão e ele murmurou um baixo ai. Sem pensar, Marcus correu em sua direção. Senhor, o senhor está bem? Ele perguntou, apoiando. Ah, obrigado, rapaz. Acho que machuquei meu braço, respondeu o homem, sem fôlego. Marcus o ajudou a subir no carrinho de compras, trouxe-lhe água e ficou ao seu lado até que ele se sentisse melhor. Nessa simples ação, não havia ambição, nem cálculo, apenas gentileza. Mas na sala do gerente, o Sr. Edward Clarkson observava a cena pela pequena janela. Clarkson, um homem rígido, acreditava firmemente que um funcionário deve servir a loja antes de tudo, nunca um cliente. Seu rosto endureceu. Essa assistência gentil, aos seus olhos, era uma grave violação das regras. Marcus mal sabia que esse ato aparentemente natural lhe custaria o emprego. O que parecia um pequeno ato de gentileza se tornaria o ponto de partida para um destino muito maior e inesperado. No dia seguinte, o telefone de Marcus tocou. Era a sala do diretor. Uma voz fria e seca proferiu as palavras que mudariam sua vida. Marcus, você está demitido. E naquele momento, tudo mudou. Marcus agarrou o fone com força, o coração disparado. A voz fria do diretor, Sr. Edward Clarkson, ainda ecoava em seus ouvidos. Marcus, você está demitido com efeito imediato. Ele quase deixou o telefone cair. Perdão? Mas, eu só ajudei um cliente idoso que caiu. Gaguejou com a voz trêmula. Não importa, Williams. Sua negligência é inaceitável. Regras são regras. Entregue as chaves e vá embora. Marcus sentiu seu mundo ruir. Desligou lentamente com um olhar vazio, incapaz de compreender como um ato de gentileza podia se transformar em punição. Seus colegas o encaravam do outro lado do balcão, alguns abaixando a cabeça, outros permanecendo em silêncio por medo de Clarkson. Com o coração pesado, Marcus saiu do escritório. O ar fresco do estacionamento o atingiu como um lembrete gritante de sua nova realidade. Passou pelos corredores familiares, pelos scanners, pelos caixas. Tudo de repente lhe pareceu estranho. Aquele lugar que fora sua rotina diária, sua segurança, agora era um símbolo da injustiça que ele acabará de sofrer. Enquanto caminhava para casa, Marcus caminhava lentamente perdido em pensamentos. Como explicar isso à família? Como continuar acreditando que a bondade ainda tinha lugar neste mundo? Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao entrar em seu apartamento, sua mãe, Louise, levantou os olhos da leitura. Ela imediatamente notou a expressão abatida do filho. Marcus, o que está acontecendo? Perguntou ela, preocupada. Ele sentou-se pesadamente no sofá, apertando as mãos. Mãe, eles me demitiram. Por ajudar um velho, disse ele com a voz embargada pela emoção. Louise colocou a mão reconfortante em seu ombro. Marcus, a culpa não é sua. Gentileza nunca é uma fraqueza. Eles é que estão errados. Mas você tem uma escolha, deixar que isso te derrube, ou transformar essa injustiça em força. Marcus ergueu os olhos, com um lampejo de frágil esperança nos olhos. Mesmo diante dessa provação, ele sentia que algo novo poderia emergir daquela rejeição. Ainda não sabia o que, mas sentia que sua vida havia acabado de tomar um rumo que ele jamais imaginara. Marcus sentou-se no silêncio do apartamento, com as mãos cerradas no colo. A notícia de sua demissão ecoava em sua mente. Cada detalhe da cena na loja se repetia, amplificando seu sentimento de injustiça. Sua mãe, Louise, sentou-se ao lado dele, com os olhos cheios de preocupação. Marcus, me diga exatamente o que aconteceu, ela perguntou suavemente. Ele respirou fundo e contou a história, desde a ajuda ao velho até a conversa brutal com o Sr. Clarkson. As palavras saíram com dificuldade, trêmulas e carregadas de frustração. Seu irmão mais novo, Jamal, entrou na sala naquele momento. Seus olhos se arregalaram ao ver Marcus, pálido e silencioso. O que está acontecendo? Perguntou. O gerente me demitiu, murmurou Marcus. Por ajudar um cliente. Jamal ficou ali boquiaberto por alguns segundos, até que um sentimento de raiva tomou conta dele. Isso é injusto. Isso é ridículo, exclamou cerrando os punhos. Louise colocou a mão no ombro de Jamal para acalmá-lo. Não podemos mudar o que aconteceu.
Mas Marcos, você precisa saber, não é sua culpa. Eles é que estão errados. Marcos abaixou a cabeça. Vergonha e frustração se misturavam a uma sensação estranha, vazio e medo do futuro. Mas mãe, o que eu vou fazer agora? Como vou encontrar um emprego? Louise abraçou o filho. Vamos superar isso juntos. Jamal e eu vamos ajudar você a procurar, a encontrar algo melhor. E acredite, Marcos, a gentileza que você demonstrou naquele dia não passou despercebida. Um pequeno sorriso tímido surgiu no rosto de Marcos. As palavras de sua mãe acenderam uma centelha de esperança em seu coração. Talvez aquele acontecimento, embora doloroso, não fosse o fim. Talvez esta rejeição pudesse ser o começo de uma mudança, de uma nova chance. E no silêncio daquele modesto apartamento, Marcos tomou uma decisão silenciosa. Não se deixaria abater. Encontraria uma maneira de transformar essa injustiça em algo positivo, para si e para os outros. Poucos dias após sua demissão, Marcos vagava pelo bairro, sentindo-se deprimido. Cada janela por onde passava o lembrava de seu antigo emprego e da injustiça que sofrerá. Ele havia enviado algumas candidaturas, mas não recebeu nenhuma resposta positiva. Frustração e preocupação pesavam sobre seus ombros. Ao passar por um pequeno café, avistou uma figura familiar. Era o velho que ele ajudara no supermercado, o Sr. Henry Thompson. Seus olhos brilharam ao ver Marcos, e ele o chamou calorosamente, Marcos. Você está bem, rapaz? Marcos, surpreso, aproximou-se timidamente. Sr. Thompson, sim, estou bem, estou tentando, respondeu ele, evitando o olhar por vergonha. Henry assentiu, entendendo. Eu soube o que aconteceu. Demitido por ser gentil? Isso é ultrajante. Marcos sentiu uma mistura de alívio e gratidão. Eu não sei como sair dessa agora. Tudo parece perdido, murmurou. Henry sorriu suavemente. Escute, Marcos. O que você fez naquele dia, ajudando alguém sem esperar nada em troca, é raro. E mostra o tipo de homem que você é. Eu administro uma instituição de caridade aqui em Atlanta e precisamos de alguém como você. Se quiser se juntar a nós, posso lhe oferecer a chance de trabalhar conosco e realmente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Marcos permaneceu em silêncio, surpreso e quase incrédulo. Para trabalhar com você? Mas eu nunca fiz isso antes. Henry colocou a mão em seu ombro, tranquilizando-o. Todo mundo começa em algum lugar, Marcos. E eu sei que seu coração está no lugar certo. Quero que você venha amanhã e conversaremos sobre o que pode fazer por nós. Esse simples gesto, essa simples palavra de oportunidade, acendeu uma mistura de esperança e entusiasmo no coração de Marcos. Talvez essa injustiça não fosse o fim, mas o início de um caminho maior. Caminhando para casa naquela noite, ele sentiu uma centelha de confiança reacender-se pela primeira vez em dias. Algo novo o aguardava. E esse encontro inesperado poderia mudar sua vida para sempre. Na manhã seguinte, Marcos foi à sede da instituição de caridade do Sr. Henry Thompson. O prédio era modesto, mas acolhedor, com cartazes coloridos mostrando programas de ajuda aos idosos e fotos de voluntários sorridentes. Marcos sentiu uma empolgação que não sentia há muito tempo. Henry o cumprimentou com um sorriso caloroso. Marcos, que bom que você veio. Hoje quero te mostrar o que fazemos aqui e ver como você pode nos ajudar. Juntos, eles percorreram os diversos departamentos, coleta de alimentos, visitas a casas de repouso, programas de apoio a pessoas isoladas. Marcos ouviu atentamente, impressionado com a escala do trabalho e como cada ação fazia a diferença. Precisamos de alguém com a sua empatia e energia para coordenar algumas atividades, explicou Henry. Você ficará responsável por planejar visitas, organizar voluntários e ser um elo direto com os beneficiários. Marcos sentiu uma mistura de nervosismo e orgulho. Não se tratava apenas de mais um emprego de caixa, onde ele seguia rotinas monótonas. Ali, cada ação tinha um significado, cada sorriso que ele arrancava tinha um impacto real. Ele começou a trabalhar no dia seguinte. Sua primeira tarefa foi preparar-se para uma visita a um asilo local. Conheceu a senhora Eleanor Jenkins, uma idosa solitária. Marcos conversou com ela gentilmente, ouviu suas histórias, ajudou-a a organizar seus afazeres e a fez se sentir respeitada e valorizada. No final do dia, Marcos voltou para casa exausto, mas profundamente satisfeito. Pela primeira vez desde a demissão, ele sentiu que sua vida tinha um significado real. A gentileza que lhe custará o emprego de caixa agora se tornava a chave para uma vida mais plena. Henry olhou para ele, sorrindo. Veja bem, Marcos, às vezes, as portas que se fecham só nos empurram para aquelas que levam a algo melhor. Marcos assentiu, com um leve sorriso nos lábios. Ele sabia que aquilo era apenas o começo.
Sua vida acabará de tomar um rumo inesperado, e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia capaz de enfrentar qualquer coisa. Com o passar das semanas, Marcos se adaptou perfeitamente à sua nova função. Cada dia trazia sua cota de desafios, mas também de satisfação. Ele acordava todas as manhãs com energia renovada, motivado pela certeza de que seu trabalho tinha um impacto real na vida de outras pessoas. Sua atuação como coordenador sênior de programas de apoio permitiu que ele conhecesse pessoas cujas histórias o tocaram profundamente. Ele organizou campanhas de arrecadação de alimentos, visitas a casas de repouso e até workshops onde voluntários e moradores compartilhavam momentos de riso e camaradagem. Certa tarde, Marcos liderou uma atividade de pintura com alguns moradores. A senhora Jenkins, que ele conhecera em seu primeiro dia, agradeceu com um sorriso radiante. Marcos, você torna meus dias mais brilhantes. Obrigada por estar aqui por nós. Essas palavras ressoaram profundamente nele. Ele percebeu que seu ato de gentileza no supermercado, que lhe custará um emprego, na verdade lhe abrirá as portas para um mundo onde ele poderia ser ele mesmo e realmente ajudar os outros. Até mesmo seus colegas voluntários começaram a notar sua dedicação e capacidade de inspirar outras pessoas. Sarah, uma jovem voluntária, certa vez lhe disse: Marcos, você tem uma maneira rara de entender as pessoas. Você torna este trabalho mais fácil e gratificante para todos nós. A cada sucesso, Marcos ganhava mais confiança. Seu sorriso, antes forçado atrás de uma caixa registradora, agora era genuíno. Sua vida adquiriu um significado que ele nunca havia conhecido antes. E em seu coração, ele sabia que aquele novo caminho, embora nascido da injustiça, era exatamente onde ele deveria estar. Pela primeira vez em muito tempo, Marcos sentiu orgulho de si mesmo, não por seguir regras, mas por demonstrar compaixão e coragem. A vida que ele estava construindo era muito mais rica e profunda do que aquela que ele havia deixado para trás no supermercado. Poucos meses após assumir seu novo cargo, Marcos foi convidado pelo Sr. Henry Thompson para um jantar em sua elegante casa em Atlanta. O ambiente estava iluminado por lâmpadas aconchegantes e a mesa, elegantemente posta, estava repleta de empreendedores, filantropos e membros influentes da comunidade. Henry, observando Marcos, disse com um sorriso: este jantar é importante. Quero que você entenda que sua gentileza e trabalho duro não passam despercebidos. À medida que a refeição avançava, a conversa se voltou para histórias e histórias pessoais. Henry então contou a história da demissão injusta de Marcos. A sala mergulhou em um silêncio chocante. Os convidados trocaram olhares surpresos e indignados. Demitido. Por ajudar um idoso, exclamou o Sr. Daniel Roberts, influente CEO de uma grande rede de lojas de departamento. Isso é absolutamente inaceitável. Marcos sentiu as bochechas corarem, uma mistura de vergonha e alívio. Ele pensava que aquele episódio o havia marcado para sempre, mas ouvir aquelas palavras de pessoas influentes o fez finalmente se sentir ouvido e respeitado. O Sr. Roberts colocou a mão em seu ombro, encorajando-o. Escute, Marcos. Você tem o senso de empatia e a capacidade de liderança que estamos buscando ativamente. Gostaria de lhe oferecer uma posição em nossa empresa, com responsabilidades significativas e oportunidades de crescimento. Marcos, quase incrédulo, permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo o significado daquelas palavras. Eu, mesmo? Perguntou timidamente. Henry sorriu. Marcos, esta é a sua recompensa pela integridade. Você nunca abriu mão dos seus valores, e é exatamente por isso que estas portas estão se abrindo para você agora. Pela primeira vez desde sua demissão, Marcos sentiu uma mistura de entusiasmo e orgulho. A injustiça do passado não apenas havia sido superada, agora se transformará em uma oportunidade inesperada, oferecendo-lhe um futuro que ele jamais poderia ter imaginado. Aquela noite permaneceu gravada em sua memória. Ele compreendia que todo ato de bondade, mesmo que mal compreendido ou punido, tinha valor, e que ao perseverar na honestidade e na compaixão, a vida poderia recompensá-lo de maneiras muito mais espetaculares do que ele jamais poderia imaginar. Marcos não conseguia acreditar na reviravolta que sua vida estava tomando. Poucos dias depois de um jantar na casa do Sr. Henry Thompson, ele assinou os papéis para ingressar na empresa do Sr. Daniel Roberts. Seu novo cargo não era apenas um emprego, era uma oportunidade de mostrar suas habilidades, integridade e liderança em um ambiente que ele jamais imaginou que alcançaria. Em seu primeiro dia, Marcos entrou na grande sede da empresa, impressionado com a arquitetura moderna e a energia dos funcionários. Conheceu sua equipe e foi calorosamente recebido. Embora nervoso, sentiu uma onda de confiança invadi-lo.
Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se integrado ali. Suas novas responsabilidades lhe permitiram supervisionar múltiplos projetos, colaborar com colegas experientes e tomar iniciativas que jamais teria considerado no supermercado. Cada tarefa concluída aumentava sua autoestima. Ele se sentia renascido, tanto profissional quanto pessoalmente. Um dia, enquanto discutia um projeto com seus colegas, Marcus viu de relance o Sr. Edward Clarkson, seu antigo gerente, através de uma reportagem sobre práticas de gestão precárias em algumas empresas locais. Clarkson soubera do sucesso de Marcus pela mídia. O orgulho de Marcus era imenso. Ele não sentia ressentimento, pelo contrário, sentia um profundo alívio. O homem que o havia humilhado era agora uma testemunha silenciosa de seu sucesso, e Marcus sabia que havia trilhado seu caminho por meio da perseverança e da gentileza, não da vingança. Henry Thompson, sempre presente como mentor e amigo, frequentemente o lembrava: Marcus, nunca se esqueça de que seu sucesso vem da sua integridade e compaixão. É isso que o diferencia dos outros. Marcus sorria a cada palavra. Agora ele entendia que a vida tinha um significado mais profundo. Não se tratava apenas de sucesso pessoal, mas de provar que gentileza e honestidade podem levar a grandes feitos. Seu novo orgulho não era apenas profissional, mas pessoal. Ele havia transformado uma injustiça em um trampolim, e a cada dia sentia que seu passado difícil o tornava mais forte, mais resiliente e mais inspirador para aqueles ao seu redor. Poucos meses após assumir seu novo cargo, Marcus foi convidado a participar de uma conferência sobre inclusão, empatia e serviço comunitário. O evento reuniu líderes locais, empreendedores e cidadãos engajados, todos ansiosos por ouvir histórias inspiradoras. Quando lhe deram a palavra, Marcus sentiu o coração bater mais rápido. Estava diante de uma plateia atenta, pronta para ouvir o que ele tinha a dizer. Respirou fundo e começou. Há alguns meses, eu trabalhava como caixa em um supermercado. Um dia, ajudei um senhor idoso a se levantar após uma queda, e isso me custou o emprego. O silêncio na sala era palpável. Marcus continuou, contando como esse ato de gentileza, punido na época, havia aberto caminho para uma série de eventos inesperados. Seu encontro com o Sr. Henry Thompson, sua entrada no mundo da caridade e finalmente sua nova carreira. Ao final de sua história, os aplausos foram longos e calorosos. As pessoas se levantaram, algumas até enxugando as lágrimas. Marcus sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Percebeu que sua experiência, embora dolorosa, poderia inspirar outros a permanecerem de pé e perseverarem apesar da injustiça. Após a conferência, várias pessoas vieram parabenizá-lo. Jornalistas locais lhe fizeram perguntas e compartilharam sua história na mídia. Marcus se tornou um símbolo de resiliência e gentileza, alguém que transformou a injustiça pessoal em uma força motriz para ajudar os outros e ter sucesso na vida. Henry, que o acompanhou ao evento, colocou a mão em seu ombro e disse com um sorriso: "Veja bem, Marcus. Seu ato de gentileza não mudou apenas sua vida, mas inspirou uma comunidade inteira." Marcus sorriu, emocionado. Pela primeira vez compreendeu que as provações que havia enfrentado não eram obstáculos, mas trampolins. E que o reconhecimento público não era apenas para ele, mas para todos os pequenos atos de bondade que todos podiam realizar no mundo. Após o reconhecimento recebido na conferência, Marcus sentiu uma nova ambição brotar dentro de si. Ele queria ir além do sucesso pessoal. Queria ajudar aqueles que, como ele, haviam sido vítimas de injustiça e oferecer oportunidades aos que não tinham ninguém para apoiá-los. Com o apoio do Sr. Henry Thompson, Marcus lançou sua própria organização sem fins lucrativos, chamada Hope and Action. Sua missão: apoiar funcionários demitidos ou maltratados, oferecendo-lhes treinamento, mentoria e recursos para ajudá-los a se recuperarem na vida profissional e pessoal. As primeiras semanas foram intensas. Marcus trabalhou incansavelmente organizando workshops, reunindo-se com famílias e mobilizando voluntários. Cada história que ouvia fortalecia sua determinação. Ele se lembrava de sua própria jornada e sabia o quanto o apoio sincero pode mudar uma vida. Um dia, uma jovem chamada Alicia Rivera bateu à sua porta. Ela tinha acabado de ser demitida injustamente após 10 anos na empresa. Seus olhos refletiam devastação e desespero. Marcus a orientou, ouviu atentamente e elaborou um plano para ajudá-la a recuperar a confiança e a estabilidade. Poucos meses depois, Alicia conseguiu um emprego em uma empresa que reconhecia seus talentos e integridade. Cada sucesso, cada sorriso reconquistado, cada vida transformada fortaleciam a missão de Marcus. Ele percebeu que seu passado doloroso, marcado por demissões injustas, havia se tornado a base sobre a qual ele poderia construir algo maior,
uma rede de apoio, mentoria e solidariedade para todos aqueles que haviam sido negligenciados ou punidos por fazerem o bem. Henry, observando Marcos em uma reunião de voluntários, disse-lhe emocionado: Marcos, você transformou sua aprovação pessoal em um impacto que excede em muito o que você poderia ter imaginado. Você se tornou um verdadeiro modelo para a comunidade. Marcos sorriu, mas, no fundo, sabia que o verdadeiro sucesso não estava no reconhecimento ou nos aplausos. O verdadeiro sucesso estava em cada vida que ele tocou e em cada pessoa que ele ajudou a recuperar a esperança e a dignidade. Vários anos se passaram desde o dia em que Marcus Williams foi demitido por ajudar um idoso. Hoje ele estava em seu escritório iluminado, cercado por fotos e cartas de agradecimento de pessoas cujas vidas foram transformadas graças à sua organização, Hope and Action. Ele se lembrou daquele momento no supermercado, da injustiça que sofrerá, do medo e da vergonha que sentirá. E, no entanto, tudo aquilo fora o ponto de partida de uma jornada inesperada, mas incrivelmente enriquecedora. Cada obstáculo, cada desafio, ajudará a moldar o homem que ele se tornará. Marcos se levantou e olhou pela janela. O sol de Atlanta banhava a cidade de luz, e ele sentiu uma profunda gratidão. Ele havia encontrado um sentido para sua vida muito maior do que poderia imaginar em seu trabalho como caixa. Sua carreira, sua missão e o impacto que ele teve na comunidade eram agora a prova viva de que gentileza, perseverança e integridade valeram a pena, mesmo diante da injustiça. Henry Thompson entrou no escritório com um sorriso caloroso. Marcos, olha o que você conquistou. Você pegou um teste e o transformou em algo magnífico. Marcos assentiu, comovido. Nunca pensei que este simples ato, ajudar um velho, pudesse me trazer até aqui. Mas agora sei que todo gesto gentil conta, mesmo quando não se percebe de imediato. Henry colocou a mão em seu ombro. E isso é só o começo. Continue inspirando Marcos. O mundo precisa de pessoas como você. Marcos sorriu, olhando as fotos em sua mesa, rostos sorridentes, histórias de sucesso, cartas de gratidão. Sua vida havia sido transformada não por vingança ou ressentimento, mas por compaixão, coragem e desejo de fazer o bem. Ele sabia que, independentemente das injustiças que pudessem surgir, havia encontrado seu verdadeiro caminho. E com essa percepção, Marcos sentiu uma paz profunda e uma satisfação infinita. Havia transformado o infortúnio em uma fonte de força, e sua vida, antes marcada por frustração e decepção, era agora uma história de sucesso, inspiração e esperança.